Oi, vou fazer uma revisão com exemplos criados por mim dos slides, tuplas e strings e o de estrutura condicional. Essa vai ser a última revisão por vídeo. Decidi fazer só para fechar essa matéria da P1. Tupla é um conjunto com vários termos em sequência. Para se criar uma tupla, você tem que colocar nesse padrão: nome da tupla igual, entre parênteses, os termos separados por vírgulas. Exemplos: x igual a, entre parênteses, 1,2, y igual a, entre parênteses, 3,10,7. Para se criar uma tupla com um só elemento, você tem que colocar uma vírgula após o termo. Exemplo: z igual a, entre parênteses, 7, assim o Python não vai confundir com z igual a 7. Para se chamar um termo de uma tupla, basta botar nome da tupla e entre colchetes o índice, sendo que os índices começam do zero. y0 vai retornar 3, y2 vai retornar 7. Agora eu vou falar de strings. Já disse um pouco sobre elas no vídeo anterior, faltaram 3 coisas que vou explicar agora. A primeira é mostrar que strings também possuem índices. Exemplo: y igual, entre aspas, boa tarde. Y, colchetes, 0, vai retornar B maiúsculo. A segunda coisa para falar são as fatias, ou slices em inglês. Y, entre colchetes, 0, 2 vai retornar BO. Repare que o índice de começo, ele entra, mas o do fim, da direita, não. Nesse caso, ele está pegando os termos de índices 0 e 1. Já num outro exemplo, y, entre colchetes, 3, vai retornar boa. Omitindo o índice da esquerda, ele começa do começo da string. Y, entre colchetes, 4, vai retornar tarde. Omitindo o índice do final, ele termina no final da string. E y, entre colchetes, retorna a string toda. Dentro dos colchetes das fatias, você pode botar a ordem de iteração, ou seja, como o Python vai percorrer a string, dos exemplos acima. Y, entre colchetes, 0, 2, 1, vai retornar de novo o BO, porque essa ordem de iteração está sendo 1, da esquerda para a direita. Já y, entre colchetes, 3, menos 1, vai retornar EDRAT. Ele vai começar no final, ou seja, na direita, e vai percorrer até o elemento de índice 3. Já y, entre colchetes, 4, 2, 2, vai retornar TRE. Nesse caso, ele está pulando algumas letras ali. Y, entre colchetes, 2, menos 2, vai retornar ERTAB. A última coisa de strings são as funções. Vou mostrar só as que eu acho mais importantes, mas eu sugiro que vocês leiam as outras. Pode ser que elas caiam na prova. Começando com lower. Lower retorna a string só com letras minúsculas. Por exemplo, y.lower, parênteses vazio, vai retornar boa tarde só com letras minúsculas. Lembrando que eu não estou usando print, porque eu estou na shell, ou seja, na interface interativa do Python. Já outra função, a upper, ela vai retornar a string só com letras maiúsculas.
y.upper, parênteses, vazio, vai retornar tudo em caixa alta. Outra importante é a find. Ela vai retornar para você a primeira ocorrência da substring que você entrar. O padrão é find, substring, início, fim. Sendo que se você omitir o início e fim, ele procura na string toda. Por exemplo, y igual a minha casa está pegando fogo. y.find, entre parênteses, entre aspas, a, vai retornar 4, primeira ocorrência da letra A. y.find, entre parênteses, entre aspas, a, vírgula, 5, vai retornar 7, a segunda ocorrência da letra A. Você pode omitir o fim, aí ele vai até o final da string. y.find, entre parênteses, entre aspas, a, vírgula, 5, vírgula, 6, retorna menos 1. Ele retorna menos 1 quando ele não acha nada. E entre esses índices, 5 e 6, ele não achou nenhum A. y.find, entre parênteses, entre aspas, casa, vai retornar 6. Outra função é a replace. Ela troca substrings por outras, n vezes. Se n não for especificado, ele faz todas as mudanças. Fazendo o exemplo da apostila, S igual a quem parte e reparte fica com a maior parte. S.replace, entre colchetes, ou melhor, entre parênteses, entre aspas, parte, vírgula, entre aspas, parcela, vai ficar quem parcela e reparcela fica com a maior parcela. Repare que, chamando S de novo, a modificação não foi salva. Para isso, você tem que fazer S igual a S.replace. Agora, S igual a replace, entre parênteses, entre aspas, parte, vírgula, entre aspas, parcela, vírgula, 2, vai fazer essa modificação duas vezes, sendo que a terceira palavra parte vai continuar como parte. E a última função importante é a split. Ela pega uma string e cria uma lista, usando espaços como separadores. X igual a, entre aspas, minha terra tem palmeiras. X.split vai retornar para você uma lista com palavra minha no elemento 0, terra no elemento 1 e assim por diante. Para guardar essa lista, crie uma variável, por exemplo, lista x igual a x.split, parênteses vazio. Lista x, colchetes, 1 vai retornar terra. Agora eu vou fazer o exercício 10 da lista como exemplo. A ideia é usar o split para gerar essa lista, mas ela só separa o que está entre espaços. Então vamos trocar tudo que é indesejado por espaço. Fazendo fica assim.
Antes de falar de estrutura condicional, vou mostrar como se compara variáveis no Python. 2 maior do que 1. Retorna true, verdadeiro. Repare no T maiúsculo. 1 maior do que 2 retorna false. Repare no F maiúsculo. 2 maior ou igual a 2 vai retornar true. 1 igual a 1 vai retornar true. Esses dois iguais são para checar a igualdade. 2 igual a 1 retorna false. 2 maior do que 1. AND. 3 maior do que 1 retorna true. AND é o I do inglês. 2 maior do que 1. OR. 1 igual a 0 retorna true. Sugiro que você depois olhe a tabela verdade na apostila. Continuando. True and false vai retornar false. Mesma coisa seria 1 and 0, porque em booleano o 1 ele representa o verdadeiro, o true, e o 0 representa o falso. Agora, fazendo estrutura condicional simples. Ela é nesse padrão: if, expressão, 2 pontos, pula uma linha, pula um tab de distância, e você coloca os comandos dentro desse if. Então, se a expressão retornar true, então ele vai executar os comandos dentro do if. X igual a 1. If x igual a 1, 2 pontos, print 1. Nesse caso, ele vai retornar 1. Já fazendo o mesmo exemplo, só que com x igual a 0, nada vai aparecer. Agora, pulando para a estrutura condicional composta. Criando um novo arquivo e escrevendo assim: def verifica x, entre parênteses, x, 2 pontos, if x maior do que 0, 2 pontos, print, entre aspas, positivo, elif x menor do que 0, print, entre aspas, negativo, else, 2 pontos, print, entre aspas, nulo. A diferença entre usar só ifs e usar elifs e elses é que o elif só vai ser executado se o if de cima for false, e o else só se o elif ou if de cima for false. Você só pode ter um else para cada if. E com isso eu termino essa revisão. Tchau.